O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. No domingo passado, Jesus, no Evangelho, havia enviado os apóstolos em missão para anunciar o reino de Deus. No trecho de hoje, os apóstolos voltam até Jesus, contam tudo o que haviam feito e ensinado. Esta é a dinâmica da evangelização. Tudo parte de Jesus e volta para Jesus. Nossa missa é o centro da semana, nossa missa dominical. A Santa Eucaristia é o centro de toda a vida cristã. O centro, o ápice e o cume. Tudo converge para a Eucaristia, tudo parte da Eucaristia. Não só a nossa vida espiritual, mas toda a vida cristã. A caridade, trabalho evangelizador, a vida espiritual, testemunho de fé, tudo parte da Eucaristia, porque é Cristo. Os apóstolos, pois, se dirigem a Cristo, contando tudo o que havia acontecido nas missões. Então Jesus diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Convite certamente necessário, devido à agitação dos apóstolos, ao seu cansaço, mas, sobretudo, a necessidade de refletir e estar com Jesus. Assim também para nós. A cada dia devemos ter esses instantes com o Senhor, sozinhos com o Senhor. Cada um de nós precisa se programar no seu dia a dia. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Então, pois é, sempre teremos muitas coisas para fazer. Mas necessitamos estar com o Senhor, ouvir sua palavra, estar na sua presença. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Quando o evangelista assim afirma, ele não diz simplesmente que os apóstolos não podiam alimentar-se, mas que eles estavam tão agitados, tão entusiasmados com a missão, que se esqueciam de ouvir a palavra de Jesus, que é alimento para a nossa vida. Foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e chegaram lá antes deles. Quando desembarcou, Jesus viu aquela multidão numerosa e teve compaixão. Ter compaixão é a atitude própria de Deus quando vê o seu povo escravo no Egito e desce para libertá-lo. Jesus tem compaixão e se entrega ao seu rebanho. Eram como ovelhas sem pastor,
começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Pastor é Jesus, pastor segundo o coração de Deus, anunciado na profecia de Jeremias, figurado no Salmo 22, o chamado Salmo do Bom Pastor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho. Para compreender melhor ainda esta atitude de Jesus, ou identidade de Jesus como bom pastor, nós podemos ler o capítulo 10 do evangelista São João. Você chegando hoje à sua casa, ou você que está em casa nos acompanha, no momento oportuno, abra a sua Bíblia, seu Evangelho, no capítulo 10 de São João. E veja lá quantas vezes Jesus diz que é o bom pastor que dá a sua vida por suas ovelhas. Bom pastor que ama as suas ovelhas, que as alimenta, que lhes dá liberdade, que as convoca por sua voz. Ele é o bom pastor. Qual é mesmo o capítulo? De qual evangelista? Muito bem. Então, domingo que vem eu vou perguntar, hein? Você vai se lembrar. Leia capítulo 10 do evangelista João. O salmo de hoje, o salmo chamado do Bom Pastor, muito usado na igreja desde a antiguidade, claro, vem da antiga aliança, é um salmo de romaria, de peregrinação. Quando o povo ia a Jerusalém, empreendia longas caminhadas, peregrinações, este salmo era entoado, é um salmo do caminheiro, muito oportuno também que seja aplicado à nossa vida cristã, uma peregrinação sobre a terra, até chegarmos à casa do Senhor. O salmo apresenta a Deus como o pastor que nos conduz, que providencia tudo de quanto necessitamos, que nos leva pelos prados e campinas verdejantes para descansar, como Jesus faz hoje com os discípulos no Evangelho. E também restaura nossas forças, encaminhando-nos para as águas tranquilas e repousantes, guiando-nos pelo caminho, e mesmo que passemos pelo vale da tristeza, da escuridão, o Senhor nos apoia com o seu cajado e nos guia. Mas Ele não é apenas o bom pastor, é também o anfitrião que nos acolhe em sua casa e torna a sua casa a nossa casa. Preparou para nós uma habitação. O próprio Jesus vai dizer isto: eu vou até o Pai, vou preparar-vos o lugar, e quando eu estiver preparado, vou voltar e levar-vos comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Portanto, irmãos e irmãs, o Senhor nos acolhe em sua casa, prepara para nós sua mesa, unge nossa cabeça, e assim, felicidade e todo bem hão de seguir-nos por toda a nossa vida, e na casa do Senhor haveremos de habitar pelos tempos infinitos. A liturgia da igreja prevê esse salmo em várias ocasiões. Na noite da Páscoa, de modo excelente, quando se faz a comunhão dos que acabaram de ser batizados, os neófitos. Também nas celebrações fúnebres, quando a igreja pede por nós para que entremos no paraíso de luz e paz, como ovelhas do rebanho de Jesus que somos. A profecia de Jeremias hoje critica os maus pastores, ameaça-os de castigo, porque eles não cuidaram do rebanho, deixaram o rebanho dispersar. Jeremias se refere às autoridades do antigo Israel, mas é claro, é um alerta também hoje para nós. O Senhor então faz uma promessa: vai reunir suas ovelhas de todas as nações para onde forem expulsas e as fará voltar aos seus campos, onde se reproduzirão e se multiplicarão. Também o Senhor promete que suscitará para elas novos pastores que os apacentem. Não sofrerão mais angústia e medo, e nenhuma delas se perderá. E por fim, a profecia que nós interpretamos a partir dos evangelhos como realizada em Jesus. Eis que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Esse descendente de Davi é Cristo,
Hosana ao filho de Davi, nós cantamos no domingo de Ramos. Ele, filho, digamos, segundo a promessa, porque ele é o bom pastor que nos conduz aos prados celestiais. Cristo é a nossa paz, diz hoje o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios. Quando estávamos dispersos, como o antigo Israel disperso, estávamos dispersos no pecado, o Senhor nos congregou pelo sangue do seu Filho. Ele é a nossa paz. Ele derrubou o muro de separação entre nós. O ser humano constrói muitos muros de separação entre os países, nas casas. Nós fazemos muros porque temos medo muitas vezes e vamos nos isolando uns dos outros. Hoje, quantos muros existem? Quantas barreiras nós vamos colocando de tal maneira que nos afastamos uns dos outros? O Senhor quer nos reconciliar conosco mesmos, entre nós e com Cristo. Ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz para os que estão longe, a paz para os que estão próximos. E graças a Ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto do Pai. Seja essa santa celebração de hoje, irmãos e irmãs, um incentivo a mais, uma fonte de vida para nós, peregrinos neste mundo, passando pelo vale da escuridão, para que não nos sintamos sozinhos, porque não estamos sozinhos, o bom pastor nos guia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.